Oi, tudo na paz? Queridos, você já deve ter escutado, talvez até lido, né, conhecido a história de Davi e Golias, né, uma história muito conhecida, né, muito contada, muitos filmes, muitos livros. Davi e Golias, né, uma batalha que foi travada e um exército desafiando o outro e os filisteus apresentaram o gigante, né, Golias, e o povo de Deus não tinha quem o enfrentasse. Aí Davi se dispôs, um jovem pastor naquela época, e com coragem e fé, confiança em Deus, ele bravamente foi representar o seu povo no nome de Deus. E houve a vitória ali de Davi contra Golias. Aquilo causou um despertamento em toda a nação, em todo o exército, né, no rei, em toda aquela nação de Israel. Um despertamento em que a coragem de um jovem, no nome do Deus de Israel, trouxe vitória, bom êxito e repreendeu o opróbrio, a vergonha daquela nação. Com certeza, a vitória de Davi gerou um marco importantíssimo na história de Israel, daquele tempo que atinge até os tempos de hoje. Despertamento. Quando confiamos em Deus e abraçamos as nossas lutas com as armas que temos, aí Deus nos dá essa vitória. Quem com certeza pode vencer? Quem com certeza irá vencer as batalhas desse mundo, os gigantes que todo dia se levantam contra a nossa fé, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa saúde, os gigantes que todos os dias nos desafiam, querendo nos derrubar. Lendo esse texto, mesmo que a gente conheça bastante a história desse episódio, mas volta e meia a gente vai ali ler, porque é um texto incrível. E mais uma vez, relendo esse texto, eu vi em Davi 6 características de quem está preparado para vencer. Essa autoconfiança dele, que não era totalmente dele. A confiança de Davi era muito pequena. Ele já dizia, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. A confiança dele se desprendia totalmente em Deus. Então, características de Davi que nos mostra porque ele estava preparado para vencer aquela batalha. A vida proporciona oportunidades de grandes vitórias e realizações, mas na maioria das vezes nós não estamos prontos, aptos, preparados. Quem está preparado para vencer? E por que Davi se sentia preparado? Que lições Davi nos mostra para a gente também derrubar os nossos gigantes? Então observe comigo algumas características de Davi. Olha só, ficar esperto quando ninguém mais tem coragem. Isso é uma primeira característica de Davi que está ali no versículo 26. Olha o que ele diz. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel capítulo 17, versículos do 26 ao 54, essa história é relatada ali. Ficar esperto quando ninguém mais tem coragem é um dos sintomas de quem realmente deposita fé e confiança em Deus para derrubar gigantes. E Davi tinha esse. Quem é esse que enfrenta um Deus todo-poderoso, o qual creio, confio e sirvo? Mas Davi fala mais, no versículo 32, ele fala o que ninguém tem coragem de dizer. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Ele ainda acalma, né? Ele ainda consola o seu rei e os seus amigos, inclusive o irmão dele ali, soldado. Ele acalma,
né? Não desfaleça, não esmureça, não tenha medo por causa desse aí que se levanta contra Deus. Eu vou pelejar contra ele. Pense aí, fala o que ninguém tem coragem para dizer. Eu vou enfrentar, eu vou batalhar, eu vou lutar. E eu não vou com minhas forças, eu preciso ir com as forças de Deus. Aí com Deus eu derrubo qualquer gigante. Uma outra lição de Davi que a gente pode extrair aí de características é no versículo 47. Davi enxerga o que ninguém mais vê. Olha o que ele diz: saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vai entregar os inimigos em nossas mãos. Olha aí, Davi profetizando algo, nem aconteceu ainda, ele nem lutou, mas ele diz: toda a congregação vai saber que existe Deus em Israel. Ele já estava ali enxergando pela fé e a confiança que ele tinha em Deus o resultado daquela batalha, né? Fé, confiança, entrega total nas mãos de Deus. Você vem para mim com lança, espada, e eu vou no nome do Senhor. Olha aí, enxergar aquele âmbito todo impossível. Um jovem lutando contra um gigante soldado, mas pela fé e em nome de Deus, ele derrubou o gigante. Talvez você esteja assim, olhando a altura do gigante, tamanho do gigante que se levantou contra o teu casamento, contra a tua vida financeira, contra a tua saúde, né, no teu trabalho. Esse gigante é enorme, mas observe Davi. A Bíblia diz que ele pegou uma pedra, botou na sua arma, né, e lançou contra o gigante. Quanto maior o gigante, melhor a pontaria de Davi. Imagina Davi olhando o tamanho daquela testa. Era muito difícil errar uma pedrada na testa daquele gigante. Então, em outro vídeo que nós postamos no canal, nós falamos ali: veja as suas possibilidades e use o seu potencial. Se você ainda não assistiu esse vídeo, busque por esse título: veja as possibilidades que você tem e use o seu potencial. E você vai entender o que aconteceu de fato com Davi nessa passagem aqui, dele enxergar o que não vê e já dar a sentença ali. Mas há uma outra lição de Davi no versículo 40. Ousa onde ninguém cogita em se arriscar, ousou Davi entrar ali. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedrinhas do ribeiro, pôs no alforje de pastor que ele havia ali na mão, que ele estava levando lanche para os irmãos, e lançou mão de sua funda, que era uma espécie de estilingue que ele tinha ali na mão, e aproximou-se do filisteu e começou a batalha. Então veja, use o que você tem, as ferramentas que Deus te deu, e Deus vai estar batalhando do seu lado. A quinta característica que podemos extrair dessa lição toda é crer em quem ninguém mais deposita a sua mínima confiança. Eu fico imaginando Davi falando: eu vou lutar contra esse incircunciso. O irmão dele debochou dele: mas homem, nem soldado tu é, um jovem pastor de ovelhas, não sabe nem empunhar uma arma. O rei ainda pegou a sua armadura para colocar em Davi. Ele era tão franzino, pequeno, que a armadura não coube, ele foi sem armadura. Olha aí, ninguém depositava confiança em Davi, mas a confiança não estava em Davi, estava no Deus de Davi. Essa é a questão. Você está depositando a confiança no seu talento, na sua inteligência, na sua sabedoria? Você está depositando confiança nas tuas forças? Querido, se a tua confiança, a tua coragem, a tua fé não estiver em Deus, você não derruba nenhum anão, quanto mais um gigante. Tu vens em mim com espada e com lança, disse Davi, e eu vou contra ti no nome do Senhor. Aí Davi venceu. Uma sexta e última característica de Davi nesse texto é: faz o que nem mais o valente homem daquele exército, inclusive o rei, faria. Ele fez
Há grandes guerreiros valorosos no exército, né, do rei Saul naquela época, mas nenhum teve coragem. Versículo 48, né, do texto que estamos lendo, 1 Samuel, diz assim: sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu a combater e encontrou-se com o filisteu. E ele já recebeu a pedrada da vitória de Davi. Como proceder para ser um vencedor, queridos? Como é que eu posso me espelhar em Davi e derrubar os gigantes que têm me amedrontado, que têm tentado tirar minha paz todo dia? Primeiro você deve reconhecer quem você é. Davi reconheceu quem ele é. Eu sou um pastor franzino, mas não sou eu. Eu não vou por mim, eu não vou com minha força, armas de guerra, nem preparação de soldado eu tenho. Eu tenho aqui uma espécie de estilingue, não tenho espada, a armadura não cabe em mim. Ele foi com o que ele tinha, porque ele sabia que ele não estava indo só. Ele reconhece quem ele é. Eu dependo de Deus, eu não vou por mim. Por mim eu já estaria morto, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Se você recebeu de Jesus, querido, então você é filho de Deus. Veja o que a palavra diz em 1 João 1,12. Especialmente nos versículos 14 e 16, lá em Romanos 8 também. Ora, se tenho a convicção de ser filho de Deus, então sou herdeiro de toda a vitória de Jesus na cruz. Esse texto você pode encontrar em João 1,12, Romanos 8, 12, 14, 16, 2 Coríntios 5, 17. Sou herdeiro de toda a vitória de Cristo na cruz. Primeiro você deve reconhecer quem você é. Você é herdeiro da vitória da cruz. Segunda coisa, guardar o seu coração. Você é filho da vitória de Jesus, pois guarde o seu coração. Como? Vigiando, orando em todo tempo, buscando a direção na palavra de Deus a todo instante, porque o coração precisa ser vigiado. Coração procede tudo, coisas boas e coisas ruins. O coração é o centro do intelecto do ser humano e precisa ter o cuidado, porque do coração procede muitas coisas boas e coisas ruins. Coração é o centro das emoções, coração é o centro da vontade humana. Não permita o seu coração endureça, esteja atento, controle ele, não deixe ele te dominar. O que é coração endurecido? É a postura indiferente, inflexível, colérica, insensível, rebelde, independente. Não é governado por Deus, é pela carne. A pessoa de coração endurecido se distancia de Deus, não dá abertura para Deus trabalhar, tranca-se. Se o seu coração está endurecido, é porque está em pecado, está pecaminoso. Dê lugar ao Espírito Santo e ele lhe dará um coração regenerado. Paulo escreve isso em Romanos 10. Em Mateus capítulo 22 fala sobre um coração regenerado. E querido, uma outra coisa que podemos também observar é que devemos viver de acordo com a palavra de Deus sempre. Porque através da palavra a gente reconhece que é vencedor. Através da palavra a gente sabe lidar com o coração. Através da palavra a gente sabe as diretrizes certas para derrubar gigantes dentro da vontade de Deus. Pois a palavra é quem nos traz a verdade, a direção, a orientação, a certeza, nos encoraja para vencer as batalhas dessa vida. O livro de Efésios tem uma receita certa para nós, para a gente entender essas batalhas da vida. Além da experiência de Davi, lá em 1 Samuel 17, o livro de Efésios também nos traz grandes lições. Por exemplo, Efésios capítulo 1, lá diz que somos resgatados, adquiridos de novo, logo então pertencemos ao Senhor, fomos escolhidos para sermos santos segundo a sua palavra.
Efésios capítulo 2 diz o quê? O preço da vitória está na cruz do Calvário, pois somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Se você for para o capítulo 3º ao 5º capítulo de Efésios, lá você vai ver como devemos andar, o que deixar, como nos lapidar para estar dentro da vontade de Deus, para Deus usar a gente como instrumento dele. E em Efésios capítulo 6, se você for ler, é um texto muito conhecido, tem canções, tem estudos, né? Devemos usar a armadura de Deus, a armadura da fé. E é um texto muito bonito, importante ali, fala sobre a armadura, nos cingindo da verdade, vestindo da couraça da justiça, a preparação do evangelho, calçando os pés com a preparação do evangelho, abraçando o escudo da fé, o capacete da salvação. É um texto muito importante ali em Efésios 6, para nos ensinar como vencer os nossos gigantes. Quem é que não enfrenta gigante todo dia? A gente enfrenta um aqui, batalha com um hoje, derruba um hoje, já preparando outro para o dia seguinte. Quantos gigantes têm se levantado para tirar a nossa paz, a nossa fé? Quantos gigantes têm atingido a tua casa, a tua família? Quantos gigantes têm tirado o teu sossego, meu querido? Tem desafiado a tua fé? Por isso, a exemplo de Davi, nós temos características que precisamos observar, pensar, refletir, buscar e praticar. Se você buscar esse foco, esse princípio, aí você vai ter muito mais ferramenta, muito mais ousadia de derrubar os gigantes da tua vida. Comece por aí, a exemplo de Davi. Depois vai em Efésios, dê uma lida em Efésios, aí você vai ver, a tua mente vai estar muito mais aberta para enfrentar os desafios da vida. Fica a dica então, e que o Espírito Santo trabalhe em teu coração e que você compreenda qual é a boa, perfeita vontade agradável de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, fique na paz dos céus.